Olá, amigos da Ferrovia Sociedade, tudo bem com vocês? Estamos reunidos mais uma vez para falar um pouquinho sobre a história das ferrovias brasileiras. Meu nome é Vitor Pires Vencovski e eu vou estar apresentando aqui o episódio número 13 e vou estar procurando também responder aquela pergunta, né? Por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte de cargas e passageiros? Então, nesse 13º episódio, eu vou estar apresentando para vocês algumas informações sobre os corredores de transporte e exportação. Então, quando a gente estuda a história das ferrovias brasileiras, a gente sempre está procurando descobrir aí por que as ferrovias foram construídas, quais são as demandas que essas ferrovias estão atendendo. E o que a gente observa é que as ferrovias brasileiras elas sempre foram construídas para organizar corredores de exportação e transporte, né? Então, o que a gente verifica aqui, que lá no século XIX, né, o que a história nos mostra, é que no primeiro momento das ferrovias brasileiras, né, que começou no século XIX, né, as ferrovias foram construídas para exportação de café. Então, quando nós olhamos os mapas do Brasil, né, quando a gente analisa as ferrovias brasileiras, a gente verifica que os principais fluxos de produtos aí eram de regiões produtoras de café aos portos exportadores, né? Então a gente formava aí verdadeiros corredores de exportação. E no terceiro e quarto momentos, né, da história das ferrovias brasileiras, que eu apresentei em vídeos anteriores, hoje os corredores são formados para exportação de commodities agrícolas e minerais. Então isso aqui a história nos mostra, né, que apesar de tudo, né, no Brasil nós escolhemos, né, nós decidimos construir ferrovias para exportação de produtos de baixo valor e alto volume, né? Então nós acabamos construindo aí uma série de ferrovias para organizar o território através de corredores de exportação. Então esses corredores de exportação eles têm algumas características, né? Uma delas é que são corredores que são formados por linhas extravertidas, ou seja, eles ligam regiões produtoras aos portos exportadores e ao mercado internacional. Também por conta disso, esses corredores são perpendiculares ao litoral em grande parte, né? Também uma outra característica desses corredores de exportação é que os fluxos são unidirecionais, ou seja, nós temos uma quantidade muito grande de produtos indo do interior aos portos e uma quantidade muito pequena dos portos ao interior do país. Também por conta disso, né, esses corredores eles têm como característica serem funcionais a uma variedade muito pequena de produtos, né? E também, como são linhas extravertidas e funcionais a poucos produtos, né, eles acabam não tendo aí uma ligação entre eles, né? Os corredores não participam, né, não são integrados entre si, né, porque eles são muito funcionais a um determinado fluxo. Então, quando nós analisamos as ferrovias brasileiras, o que a gente observa é que elas estão sendo construídas justamente para fazer parte desses corredores de exportação, para atender a exportação de, geralmente, commodities agrícolas e minerais, né? São grandes volumes, grandes quantidades de produtos. Então, é dessa forma, né, que o Brasil resolveu organizar o seu território, né? Construindo corredores de exportação. Então, o que a gente observa, né, quando a gente analisa todas as ferrovias do Brasil, nós podemos também organizar essas ferrovias em dois grandes grupos, né? Então, nós temos aí ferrovias que participam dos corredores de exportação e ferrovias que não participam dos corredores de exportação. Então, o que a gente observa também, né, que a preferência hoje é para investimento em ferrovias que participam dos corredores de exportação. Então, as ferrovias, geralmente da malha antiga, elas não participam muito desses corredores de exportação e acabam não sendo, não recebendo investimentos e não tendo interesse das empresas concessionárias brasileiras. Então, sobre esse assunto, né, corredores de transporte e exportação, o que a gente pode concluir aí para fazer um fechamento desse 13º episódio, né, é discutir se realmente o país não está sendo organizado como uma colônia, né? Nós já passamos por isso no passado e tudo indica, né, que quando nós organizamos o território através desses corredores de exportação, a gente acaba tendo uma característica também de colônia, ou seja, nós organizamos o território brasileiro
para atender interesses externos. Bom, e para finalizar esse episódio, eu também gosto aqui sempre de trazer alguns livros, né, algumas publicações para apresentar para vocês, porque eu quero que vocês estudem, eu quero que vocês também se tornem especialistas em ferrovias, em logística, em transportes, né? Então o livro que eu vou estar trazendo para vocês aqui, né, é um livro da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, que fala de corredores de escoamento da produção agrícola. Então ele está falando, é claro que não está falando de ferrovias, mas ele está falando de um corredor da BR-163. Então é só para vocês entenderem, né, que nós temos aí várias publicações e vários projetos e vários estudos, né, que tratam de corredores de exportação. Então isso aqui é uma das publicações interessantes aí que eu recomendo que vocês estudem. Então eu queria aqui, já para finalizar esse 13º episódio, passar a atividade para vocês, né? Eu quero que vocês pesquisem no Google aí sobre os corredores de exportação no Brasil, né? Então vocês vão observar que há vários corredores, né? Nós temos aí os corredores da região Nordeste, da região Sul, do Centro-Oeste. Então pesquisem e façam uma relação desses corredores todos. Eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante aí sobre o transporte e as ferrovias brasileiras. Correto? Então, mais uma vez, né, para finalizar esse 13º episódio, eu quero agradecer a atenção de todos vocês, a participação de vocês, os comentários todos que vocês estão enviando. E espero que vocês estudem bastante, que vocês aprendam bastante sobre ferrovias e até o próximo episódio. Muito obrigado.